Então nesse vídeo a gente vai discutir o que é força. Nós vamos estar estudando as leis de Newton e força é o principal objeto de estudo para quem estuda as leis de Newton, portanto, vamos começar por ela. Então uma breve discussão é a seguinte: força geralmente está associada a contato. Então se você faz força em alguma coisa é porque você encostou nesse objeto, nessa coisa, né? Se você faz força para abrir uma porta, você encostou na porta. Se você faz força para chutar uma bola, você tocou na bola. Mas isso não quer dizer que as forças não possam agir à distância. Por exemplo, se você já brincou com dois ímãs, você sabe que você pode empurrar ou puxar um ímã sem encostar nele. Então existem dois tipos de força, as de contato e as de ação à distância. Neste vídeo, por conta de ser voltado para o 9º ano, então a gente só vai estudar, nesse momento, as forças de contato. Todas as leis de Newton valem também para as forças de ação à distância. Força de contato tem que haver, a palavra já me entregou, contato. Tem que haver uma interação entre dois corpos. Então a força que a gente está estudando é uma força sempre de interação. É uma força que aparece sempre que há contato entre dois corpos diferentes. Ok? Dito isso, vamos discutir as características da força. Então pega essa situação. Você vai estar empurrando um carro, fazendo uma força e ele se movimenta. Sempre vai ser assim? Sempre que você aplicar essa força, o carro vai se movimentar desse jeito? Você pode dizer sim. Se eu aplicar sempre a mesma força no carro, ele sempre vai se movimentar do mesmo jeito. Será? E se eu aplicar a força desse jeito, ele vai se movimentar igual? Bom, ele vai se movimentar, só que ele vai para o outro lado. Por quê? Porque o jeito com que você aplica a mesma força vai acabar modificando o movimento. Então isso nos indica que não basta aplicar o mesmo valor de força para um determinado evento. Você também precisa estar orientando essa força de uma determinada maneira. Isso nos indica que força é um vetor, ou seja, ela não é uma característica apenas do seu valor numérico. Ela também depende de como você está aplicando ela. Ou seja, estamos falando de vetores. E falar de vetores é falar que toda vez que eu der uma informação sobre força, eu preciso de 3 outras informações. Por que é assim? Bom, se você tiver um termômetro para medir a temperatura de um lugar, não importa se o termômetro está deitado, está em pé ou está na diagonal, ele sempre vai medir a temperatura do lugar. Não vai modificar a posição do termômetro em como ele vai medir a temperatura de uma sala, por exemplo. Certo? Um relógio. O relógio sempre mede o tempo. Não importa se ele está na vertical, na horizontal. Isso são grandezas escalares. Você só precisa do valor numérico e você já tem todas as informações que você precisa. Num vetor, você precisa de 3 informações. Que informações são essas? Bom, se eu estou orientando para um lado e, por exemplo, vou aplicar uma força de 50 newton, que é a unidade de força no sistema internacional, tá? Nós vamos usar newton como unidade de força. Se eu estou aplicando 50 newton para esse lado e eu botar mais 50 newtons para o mesmo lado, significa dizer que no total eu vou ter o mesmo que uma força de 100 newton. As forças se somam. Ou seja, quando elas têm a mesma orientação, estão na horizontal e mesmo sentido, nesse caso aqui para a direita, elas vão se somar. Então, eu posso chamar o valor da força, que é o número que representa a força, por módulo da força ou intensidade da força, tá? Essas 3 palavras, elas são a mesma coisa para representar um número daquela força. Então, o tamanho do vetor vai dar uma ideia do tamanho da força. Então, se o vetor é pequenininho, ele deve ser um valor pequeno. Se o vetor é grande, então deve ser uma força grande. E isso você não deve se preocupar em fazer ao pé da letra, né?
Aí se eu fiz 1 newton de força com 1 centímetro, 50 newton de força tem que ter 50 centímetros. Mas o que você tem que fazer agora é entender que vetores pequenos representam vetores de menor tamanho, né, numérico, e vetores maiores representam forças de maior tamanho. Não só força, tá? Velocidade, aceleração, tudo isso também são vetores e também são representados da mesma maneira. Então tudo que eu falar de vetor aqui funciona para toda a grandeza que a gente chama de vetorial. Voltando. Então, se eu tenho 500 newton num cabo de guerra para cá e 500 newton num cabo de guerra para cá, ou seja, estão na mesma direção, mas os sentidos são opostos, então eu preciso subtrair uma força da outra, então é como se não tivesse força nenhuma. Então, neste caso, além do valor, a gente precisa da direção e do sentido. O que são direção e sentido? Direção e sentido são as outras duas características do vetor, né, além do módulo da intensidade, que eu preciso saber para entender o que vai acontecer com aquela interação entre dois corpos. Então, por exemplo, não adianta dizer que eu estou aplicando 50 newtons numa cadeira e dizer para onde ela vai, porque eu posso estar pressionando a cadeira para baixo com 50 newtons, ela fica parada. Você precisa indicar, além do valor da intensidade, a direção e o sentido, como você está orientando esse vetor. Para você não esquecer como é que se orienta um vetor, olha só. O vetor é a seta. Então, o tamanho da seta vai ser, ou o tamanho do vetor vai ser o módulo, que é o valor numérico, é o número que representa aquele vetor. O corpo do vetor é a direção. Então você pode ter vetores orientados na horizontal, na vertical ou diagonal. Perfeito? A seta é o sentido. Então se aponta para a direita, se aponta para a esquerda, se aponta para cima, se aponta para baixo. Certo? Então as divisões do vetor são essas. Toda vez que você anunciar uma força, para você saber o que vai acontecer com a aplicação dessa força interagindo com outro corpo, você precisa dar a orientação do sentido, da direção e do sentido. Direção, corpo do vetor, sentido, a seta. Sentido, seta, SS. Se você souber a característica da seta, que é o sentido, a direção é o corpo. Não vai ter erro. Os vetores eles podem ser somados ou subtraídos ou compostos. Por exemplo, nessa situação. Imagina que tem um canal que tem correnteza e eu quero levar o meu veleiro para o outro lado do canal. Aí o que acontece? Se a correnteza está empurrando para esse lado e o vento está empurrando para esse, para onde o veleiro vai se movimentar? Bom, se tem toda hora alguém te empurrando para a direita e você indo para frente, obviamente você vai tomar o sentido diagonal. Então o que a gente pode fazer com vetores também? A gente pode compor um vetor com outros dois. Como assim? Se eu tiver um vetor para cima e um vetor para o lado, se eles estiverem em 90 graus, isso é importante, se eles estiverem em 90 graus, eu posso estender o meu vetor ou desenhar o meu vetor, o início de um vetor no final do outro. Então eu tenho o vetor azul que acaba naquele ponto. Então ali eu começo a desenhar o segundo vetor. E ligar o início do vetor azul ao final do vetor verde, eu vou ter a movimentação para onde está indo. Ou seja, é como se eu tivesse o vetor vermelho agindo no lugar de ter o vetor verde e o vetor azul. Entendeu? Eu peguei dois vetores que eu tinha ali e transformei em um só. Para que a gente faz isso? Para ficar mais fácil de trabalhar. Então, o movimento do veleiro aconteceu de uma maneira como se eu tivesse o vetor vermelho, mas na verdade o que eu tinha era o vetor verde e o vetor azul. Então, esses pares de vetores, o verde e o azul, formam um vermelho. Se a gente coloca eles nos eixos x e y, então eu posso chamar os vetores que estão no eixo do x de Vx ou Fx e os vetores que estão no eixo y de Vy ou Fy.
é só um jeito de organizar, dizer que os vetores em x, eles têm esse índice x porque eles estão na horizontal e os y, eles estão na vertical. É uma maneira mais fácil de você organizar o teu pensamento, tá? E o vetor vermelho vai ser chamado de vetor resultante. Você pode usar os vetores x e y para gerar um vetor resultante ou usar o vetor resultante para decompô-lo em vetores x e y, ok? E aí, obviamente, né, chamar de setinha, né, chamar de vetor, não importa, desde que você entenda que um vetor, como a força, ele precisa de 3 informações para você determinar o que vai acontecer na interação desses dois corpos. No próximo vídeo, a gente vai discutir a primeira lei de Newton. Tchau.